Boa noite. Confirmado o segundo turno no país e no estado. Confira os principais números da votação deste domingo. Lula, 48,43%. Jair Bolsonaro, 43,20%. Passo Fundo não terá representatividade na Câmara Federal. O ex-prefeito Luciano Azevedo foi o candidato que chegou mais perto da eleição. 77.249 votos. E a Assembleia Legislativa também não irá contar com um deputado eleito pela nossa cidade. O mais votado foi o ex-vereador Márcio Patucci. 23.185 votos. E no segundo bloco nós vamos apresentar uma avaliação dos resultados com o professor universitário Giovanni Corralo. É a força do bolsonarismo. A gente vê isso na própria votação do presidente Jair Bolsonaro. Falamos de uma votação que superou aquela alcançada no primeiro turno de 4 anos atrás. Falamos de uma diferença que gravita em 4% em relação ao ex-presidente Lula, ou seja, uma aproximação que não era prevista pelas pesquisas. A eleição presidencial será definida no segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Contrariando as projeções dos principais institutos de pesquisa, a diferença foi de 5 pontos percentuais, o que equivale a cerca de 6 milhões de votos. Este foi o resultado mais apertado registrado em um primeiro turno desde 1989. Veja agora como ficaram os números de todos os candidatos. Lula, 48,43%. Jair Bolsonaro, 43,20%. Simone Tebet, 4,16%. Ciro Gomes, 3,04%. Soraya Tronic, 0,51%. Felipe Dávila, 0,47%. Padre Kelmon, 0,07%. Léo Péricles, 0,05%. Sofia Manzano, 0,04%. Vera, 0,02%. José Maria Emael, 0,01%. Nulos, 2,82%. Brancos, 1,59%. Já a disputa para o Palácio Piratini será entre Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite. Onyx Lorenzoni, 37,50%. Eduardo Leite, 26,81%. Edgar Preto, 26,77%. Luiz Carlos Reis, 4,28%. Roberto Argenta, 2%. Vieira da Cunha, 1,60%. Ricardo Jobim, 0,61%. Vicente Bogo, 0,27%. Rejane de Oliveira, 0,10%. Carlos Messala, 0,06%. Brancos, 4,95%. Nulos, 2,77%. Neste ano, os gaúchos escolheram um representante para o Senado. Hamilton Mourão vai assumir a vaga no Congresso Nacional. Hamilton Mourão, 44,11%. Olívio Dutra, 37,85%. Ana Amélia Lemos, 16,44%. Professor Nado, 0,58%. Sani Figueiredo, 0,54%. Maristela Zanotto, 0,29%. Fabiane Sanguiné, 0,16%. Paulo Rosa, 0,04%. Brancos, 7,65%. Nulos, 6,93%. A nossa cidade não terá representante na Câmara Federal.
O candidato que chegou mais perto foi o ex-prefeito Luciano Azevedo, com mais de 77 mil votos. Veja agora como foi a votação dos passofundenses que concorreram ao cargo. Luciano de Azevedo, 77.249 votos. Ada Cristina Munareto, 9.972 votos. Ingra Costa e Silva, 4.169 votos. Israel Cujava, 3.566 votos. Vive da Saúde, 2.127 votos. Badaco, 1.361 votos. Luciane Borowski, 918 votos. José Monteiro, 401 votos. Claudete Neves, 400 votos. César de Camargo, 281 votos. E a Assembleia Legislativa também ficou sem representatividade. Confira os números. Márcio Patucci, 23.185 votos. Matheus Vespe, 21.054 votos. Rodinei Candeia, 18.955 votos. Juliano Roso, 13.459 votos. Tadeu Moraes Trindade, 11.829 votos. Gil Krug, 11.631 votos. Eva Valéria Lorenzato, 10.832 votos. João Pedro Nunes, 10.442 votos. Evandro Meirelles, 6.963 votos. Renato Orlando Tchecker, 4.924 votos. Cláudio Doro, 3.077 votos. Inharã Vieira Carvalho, 2.174 votos. Marilei Mesquita Gonçalves, 180 votos. Após o encerramento da votação, o juiz eleitoral avaliou o processo deste domingo. Acompanhe então o que disse Dalmir Franklin de Oliveira Júnior. As eleições em Passo Fundo transcorreram relativamente bem. Nós tivemos problemas apenas com 2 urnas, na verdade não com as urnas, mas com os teclados da mesa receptora. Essas urnas foram substituídas, e permitiram a continuidade dos trabalhos nessas sessões. Alguns outros probleminhas técnicos com urnas que no meio do processo deram algum problema, também foram reinicializadas e também funcionaram até o final do horário de votação. Tivemos, acho que a exemplo de todo o país, algumas filas para algumas sessões eleitorais e estamos tentando avaliar quais os fatores que podem ter gerado esse tipo de situação. Pode ter sido um pouco de problema no cadastramento biométrico e também algo relacionado à dificuldade dos eleitores num processo de votação que foi um pouco mais longo, são 5 etapas. Algumas denúncias de propaganda irregular também recebemos, de santinhos, de adesivos em postes, o que não é permitido, algumas propagandas eleitorais próximas da sessão eleitoral com banner, com telas que ultrapassavam as dimensões, e no mais eu acho que não houve nenhum incidente grave e foi tudo recepcionado no cartório eleitoral à noite, com algum também problema na entrega dos materiais, que também foi resolvido. E depois do intervalo, o professor universitário Giovanni Corralo vai fazer uma análise dos resultados das urnas. Nós já voltamos. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para proteger o seu coração. As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo. Mas, com atitudes, dá para se prevenir melhor. Vamos ver 5 dicas? Dica 1. Coma mais alimentos in natura ou minimamente processados. Evite o excesso de gorduras, sal e açúcar. Dica 2. Pratique atividades físicas regularmente. Os exercícios protegem o seu coração e equilibram o colesterol.
Dica 3. Mantenha um peso saudável. Assim, você diminui o risco de um AVC e infarto. Dica 4. Fique longe do cigarro. Fumar aumenta as chances de desenvolver doenças do coração. Dica 5. Procure um serviço de saúde ou uma unidade básica de saúde para identificar fatores de risco e para saber como anda a sua saúde. Cuide bem do seu coração, que ele vai bater mais feliz. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. O Jornal da Câmara retorna com uma avaliação dos resultados da eleição deste domingo. A nosso pedido, o professor Giovanni Corralo gravou um vídeo comentando, inclusive, a polarização do cenário político. Confira. De início, nessas eleições, é a força do bolsonarismo. A gente vê isso na própria votação do presidente Jair Bolsonaro. Falamos numa votação que superou aquela alcançada no primeiro turno de 4 anos atrás. Falamos de uma diferença que gravita em 4% em relação ao ex-presidente Lula, ou seja, uma aproximação que não era prevista pelas pesquisas como tão próxima. Além disso, a gente vê que no Senado o partido PL foi aquele que alcançou o maior número de cadeiras, são 8 senadores, e se incluirmos aqueles que comungam dessas ideias do bolsonarismo, é praticamente o dobro, falamos aí em 17 senadores. Veja, de um total de 27. Então falamos aí de um crescimento considerável, tanto do partido do presidente Jair Bolsonaro, como também dos candidatos vinculados a ele. Isso se repercutiu na Câmara dos Deputados, com a maior bancada do PL, 99 deputados federais. As abstenções, brancos e nulos, não tiveram um impacto maior do que aquele que já vinha tendo nas últimas eleições. A abstenção ficou em 20%, mais brancos e nulos nós chegamos a aproximadamente a 25% do total de votos. Em eleições anteriores, chegamos aí a perto de 30%, mas dá para notar aí que nas últimas eleições a gente vai ter entre abstenções brancos e nulos aproximadamente 25% a 30%, que dá para dizer que é um patamar que vem se mantendo. Não dá para fazer qualquer afirmação que esses fatores desequilibraram, mudaram esse pleito eleitoral. Quanto às pesquisas, o que a gente observa é algumas acertaram, outras erraram. Mas o pressuposto que se deve ter quando se fala em pesquisas é que as pesquisas nada mais são do que um retrato de uma dada realidade. Tu não tens aí condições em qualquer pesquisa eleitoral de afirmar que aquele retrato, por mais que seja um retrato de 1, 2 dias antes das eleições, venha a se conformar, por mais que as metodologias possam trazer um elevadíssimo percentual aí de probabilidade. E por que isso? Porque há certos fenômenos que as pesquisas não conseguem identificar. Por exemplo, percentual de abstenção nas urnas. Mas vem se mantendo o mesmo percentual de abstenção nas últimas eleições. Sim, mas não há dúvidas que a abstenção elevada, como tem sido a abstenção nos processos eleitorais brasileiros, como também o voto branco, o voto nulo, que esses já são de alguma forma mensurados nas pesquisas, mas o elevado percentual de abstenções acaba por interferir nos resultados que são medidos pelas pesquisas. Mesmo assim, o que a gente pode ver, o acerto das pesquisas quando falamos de uma eleição lá no Pará com o Barbalho, ou então no Paraná com o Ratinho, e o erro, ou seja, a dificuldade de se ter alguma precisão quando se fala na disputa aqui no Rio Grande do Sul, onde não se esperava, pelas projeções das diversas pesquisas, uma disputa tão intensa entre o ex-governador Eduardo Leite e o candidato do PT.
As pesquisas também não identificaram a vitória do candidato do PT na Bahia, que ganhou no primeiro turno com uma vantagem considerável sobre o ACM Neto, algo que destoa bastante das pesquisas. Para a eleição presidencial, as pesquisas apontaram a vitória do ex-presidente Lula, mas o que nós temos de divergência é a elasticidade, que parecia ser maior. Mas de alguma forma nós vamos ter que, para as eleições presidenciais, as pesquisas elas conseguiram trazer um grau que é respeitável aí de acerto. Mas sempre se deve ter essa ideia das pesquisas como a leitura de um determinado cenário, é uma fotografia. E essa fotografia ela pode mudar, e pode mudar consideravelmente em questão de dias. Temos acertos, temos erros consideráveis nesses institutos de medição da vontade popular. Quanto ao processo eleitoral em si, por mais que possamos identificar alguns episódios de violência específicos, de uma maneira geral, eu vejo que o primeiro turno transcorreu com bastante normalidade e civilidade, especialmente no dia de ontem, que foi o dia da votação. É o cenário que a gente espera que continuemos a ter até 30 de outubro, quando o segundo turno acontecerá. Nunca devemos esquecer que a democracia é o regime que faz com que as diferenças políticas sejam resolvidas através do voto e não através da violência. E podemos falar que, de uma forma geral, o comportamento do brasileiro, mesmo num cenário de elevadíssima polarização, tem sido um comportamento pautado pela civilidade e que assim continue. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, podemos notar, então, que as pesquisas não identificaram nem esta força que a candidatura do Onyx ganhou nas últimas semanas, nem também este crescimento da candidatura do PT. Quase que o ex-governador Eduardo Leite não vai para o segundo turno. A diferença foi de pouco mais de 2.000 votos, que fez com que Eduardo Leite conseguisse uma vaga no segundo turno. E o Onyx praticamente disparando, com mais de 10% de diferença, o que não é pouco. Então a gente vê o Onyx com uma grande musculatura no segundo turno, o ex-governador Eduardo Leite com o grande desafio de aumentar o leque de alianças para lhe dar mais musculatura para ter condições de competir. Mas é claro que essas alianças que são feitas entre os partidos têm que repercutir na base, têm que repercutir com os eleitores, senão realmente não surte efeitos. O que a gente pode observar é que Passo Fundo, pela primeira vez na história, não tem deputado estadual e deputado federal eleito aqui do município. O que se nota é, inquestionavelmente, o sólido capital político do ex-prefeito Luciano Azevedo. Mais de 50.000 votos em Passo Fundo é uma votação histórica. É uma marca realmente fortíssima. As eleições para deputado federal, algo que a gente já tem analisado há muito tempo, trazem esse desafio de se ter uma disputa que não tem paridade de armas com quem vai à reeleição. Quem vai à reeleição não somente conta com valores consideráveis do fundo eleitoral, mas também com todo um conjunto de fatores que facilitam, como as emendas impositivas, como as emendas que se conseguem com a relatoria do orçamento, que são destinados para os municípios e que podem ultrapassar 50 milhões de reais ao ano para determinados parlamentares. Não há dúvidas que isso traz um quadro de desequilíbrio no processo eleitoral. E para deputado estadual, nós tivemos aí os desempenhos bastante destacados do ex-vereador Márcio Patucci, do deputado estadual Matheus Vespe, do vereador Rodinei Candeias, do vice-prefeito João Pedro, dentre diversos outros disputantes. Mas o que nós não conseguimos é ter uma candidatura de deputado estadual abraçada por Passo Fundo, que desse aquele impulso, que desse aquela musculatura eleitoral capaz de fazer com que uma vaga fosse conquistada. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje.
Na edição de amanhã, você confere a repercussão do resultado das urnas aqui na Câmara de Vereadores. Uma ótima noite e até lá!